não tem um método único que vai dar conta da complexidade do processo de alfabetização, da complexidade do ensino e da aprendizagem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Bolacha, versão Senep. Amor, o nome! Eu não posso falar isso? Pode, adorei! É Café com Bolacha, porque na sala dos professores sempre tem café. Ah, não, a gente também tem ali nosso lanchinho. E essa versão é um aquecimento para o Senep e temos aqui hoje uma palestrante do Congresso Nacional da Escola Protagonista, né? Então, doutora... Ela não gosta que anuncie ela assim, professora doutora Luciana Piccoli. Então eu vou anunciar assim, professora doutora diva maravilhosa Luciana Piccoli. Rainha, musa! Quantos pedigrees? Ai, meu Deus do céu. Seja bem-vinda a mais uma. Querida. A mais uma com a gente, que tu topa. Obrigada por topar. Eu gosto muito que a tua voz, né, que sai lá da universidade, chega a tantos lugares e de uma maneira muito qualificada. E a Lu tá aqui pra conversar com a gente sobre uma coisa que é em polêmica. toda a carreira dela, ela nunca falou. Ela nunca revelou. Será que elas vão nos revelar hoje qual é o melhor método de para alfabetização? Tananana. Suspense. Tananana. Suspense. Então vai ser uma conversa para nós encontrarmos essa resposta. Isso é o bom. Acredito que é legal, Lu, tu começar te apresentando como é que tu chegou no campo da alfabetização, porque passa por ser professora alfabetizadora, né? Tem experiência aí. Então, tá. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, gurias queridas, né? A Cissa e a Laura, minhas amadas pupilas, que acompanhei no estágio, no TCC, e admiro muito o trabalho de vocês. Para mim, assim, é um orgulho ter as duas aqui, minhas colegas agora, e fazer uma discussão tão qualificada que eu tenho certeza que vai ser, e também divertida, né? Porque Sim, a gente precisa pra gente é leve. Isso. Bom, então, assim... Eu tenho já uma experiência como professora alfabetizadora, né, de alguns anos. Então, trabalhei em escolas públicas, em escolas privadas, né? Trabalhei com crianças e com também educação de jovens e adultos, né? Então, isso sempre me mobilizou, né? Esse conhecimento e essa busca, né? Por alfabetizar, pelos métodos, né? E imagino, então, que a nossa discussão vá caminhar por esse sentido aí. E hoje tu ajuda tantas alfabetizadoras na universidade. Sim, né? Então eu oriento já há bastante tempo os estágios dos anos iniciais na URGS, né? No curso de pedagogia, especialmente em turmas de primeiro e segundo ano, né? Que é o que eu, assim, mais gosto de fazer. E claro, né, a partir do momento que eu vou me deparando com os dilemas, os desafios das profs alfabetizadoras, a minha cabeça, assim, nossa, começa a fervilhar muito, vem muitas ideias, né? E isso me faz querer estudar mais, pensar mais, discutir estratégias, ver o que funciona. Então, tipo, hoje mesmo eu estava numa escola estadual aqui de Porto Alegre, acompanhando uma aluna, né, numa turma de primeiro ano e nossa, isso é assim um motor, né, pra gente ter mais ideias, pensar em propostas potentes, né, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, porque uma coisa é a gente planejar, né, a outra coisa é entrar em ação lá na sala de aula e ver assim, quais são as dúvidas das crianças, né, como é que pode uma mediação funcionar de um jeito mais... assertivo. Isso, e mais individual também para as crianças que estão com as dificuldades, né? Então, nossa, isso movimenta muito a minha cabeça. Sim, movimenta, a gente sabe que sim. E dentre a tua trajetória acadêmica e palestras, enfim, e até aqui, né, com a gente online, e conosco acontece muito de surgir. Por que a gente está promovendo esse podcast? Porque surge... E lá no Google é uma das mais pesquisadas, uma pergunta mais pesquisada. Ainda. Qual é o melhor método de alfabetização? E se a gente para pensar, na minha história, em algum momento eu também já me fiz essa pergunta. Quem nunca? Quem nunca?
nunca se fez essa pergunta. Então, era legal a gente discutir aqui, nós três, e quem tá nos escutando, por que será que essa pergunta existe, né? Não tem como pensar nela sem pensar num histórico que a gente passou buscando métodos, né, Lu? Sem dúvida. Não, eu acho que a pergunta, sim, ela se coloca porque esse é o grande objetivo, né, da professora alfabetizadora, né? Então, assim, fica muito claro na progressão das habilidades se a turma está ou não alfabetizada, né? Então, assim, bom, as crianças mesmo dizem, hoje na turma que eu fui, né, coisa mais mimosa, um menininho, o Eric, né, que é o único que sabe ler já na turma, né? Então, assim, ele super requisitado no refeitório, ele que lê o cardápio para os colegas, né? Então, assim, em letra script já, o cardápio, ele leu, coisa mais amada. E aí eu não consegui ouvir, Eric, tu tem que ler de novo, né? Então, fica muito claro, é muito evidente, né, a competência da criança que aprendeu a ler e escrever, né? Isso muitas vezes em outras habilidades, né, ou em outras áreas do conhecimento não é assim tão evidente. Então, assim, a competência da professora alfabetizadora tá sempre em jogo, né? Porque ela tem que chegar ao final do ano e as crianças elas precisam estar lendo e escrevendo, né? Isso que se espera ao final, hoje, né, do segundo ano, que o nosso ciclo de alfabetização pela BNCC foi encurtado, né? O que a gente pode, daí seria assunto para outro podcast, né? Mas quando a gente tinha, então, uma orientação anterior, a gente tinha até o terceiro ano, né? Mas, claro, isso entendendo a alfabetização num sentido amplo, né? Que além de dominar o sistema de escrita alfabética, né? Então, além de codificar e decodificar, vamos colocar as aspas aí, né? Sim. As crianças, né, nesse conceito amplo de alfabetização, têm que ser capazes de ler e produzir diferentes gêneros textuais, né, ao menos aqueles que eles puderam aprender na escola. Então, tudo isso, assim, para dizer que essa pergunta mobiliza muito, né, as professoras. Então, eu acho que tá muito justa essa pergunta, né? As professoras têm razão em querer buscar métodos, né? E aí eu acho que já vem um primeiro ponto, né? Quando a gente coloca a palavra método no plural, né? Então, esse já é um primeiro aspecto, assim, a gente... quando pensa na história da alfabetização, a gente teve diferentes métodos, né? Que com os seus prós e os seus contras, mas que orientaram a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças, né? Por muito tempo. Os métodos sintéticos, por exemplo. Então, se a gente pensar um pouquinho, né? O método alfabético, aquele, né, bem antigo, B mais A dá Bá, B mais E dá Bé, né? O método silábico, então memorizar as famílias silábicas, né? Pá, pé, pi, pó, pu, né? E o método fônico, que hoje, assim, meu Deus, quanta celeuma tem ao redor do método fônico, né? Mas aquele que vai pressupor que a criança memorize, né, o som isolado ali das consoantes, né? Então a criança, pu, at, o. Que palavra eu falei? Daí tá pato. Como assim? Será que falou pato mesmo, né? Eu desenhei aqui na minha cabeça. Eu também. Então, claro, então a gente adulto alfabetizado que conhece os fonemas, porque estudamos isso nos nossos cursos, a gente utiliza da escrita no nosso cérebro para poder acessar exatamente isso. A palavra, né? E a criança... Imagina a complexidade de uma criança. Muito, né? Então, o Arthur Moraes é um autor que deixa muito claro que isso é uma sobrecarga cognitiva desnecessária para a criança, né? Então, que a pronúncia isolada dos fonemas, além de ela ser artificial, ela é algo muito cansativo, né, e desnecessário para um sujeito se alfabetizar. Mas enfim, esses então seriam os métodos clássicos, né? Então o alfabético, o silábico e o fônico,
que eles vão partir das unidades menores da língua, então partem das letras, das sílabas e dos fonemas, para se chegar então às unidades maiores. Então, depois que as crianças, né, recitaram muitas famílias silábicas, depois que pronunciaram muito v, f, k, b, d, né, exaustivamente, que o método fônico. Ai, desesperador. Aí elas vão poder chegar a escrever palavras, né? Depois vão escrever frases, mas sempre com o controle de quais letras e de quais fonemas podem estar nessas palavras e nessas frases, porque só podem ser aqueles que foram aprendidos até então, né? Aí eu lembro, eu sempre conto nas aulas e vou contar aqui da minha cartilha, né? Então eu tinha uma cartilha que era método fônico, mas a professora usava o silábico também. E aí tinha o texto que eu decorei, né? Que era Fábio afia a faca, a fada fala. Cuidado, Fábio! As crianças afiam muito a faca. A faca é afiada. Então, assim, o texto só podia dar conta das famílias silábicas e dos fonemas ali em torno da letra D, da letra F, né? Bom, e era isso, então. Forçação. Bom, e aí depois a gente tem, em oposição aos métodos sintéticos, a gente tem os métodos analíticos, né? Daí, claro, tem todo um contexto histórico que faz surgir, então, os métodos analíticos, né, que é uma compreensão diferente da criança, né, com um sujeito que é mais ativo nesse aprender, né, vem junto com isso as questões da psicologia, né, então entendendo a criança como alguém que pensa, que problematiza, que não só repete, memoriza as coisas e decora, né. E aí os métodos analíticos vão privilegiar muito o sentido para a criança, né? E aí por isso que se parte então das unidades maiores, porque a crítica muito que se fez aos métodos sintéticos era que assim, letra avulsa, fonema isolado e sílaba avulsa não gerava, assim, muita compreensão e sentido por parte das crianças, né? Então, só repetir, copiar, aquelas unidades menores da língua, né? E aí, então, se volta o olhar para as unidades maiores, e aí se busca palavras que são do contexto das crianças, né? Que interessam as crianças. Tem uma cartilha bem clássica, que é a cartilha do guri, né? E que tem lá palavras em relação à lida do campo, né? A esse contexto mais rural, né? Então tem bota, tem balde, né? Então ali aparecem palavras que são importantes, né? Dentro desse contexto mais rural, então, né? A cartilha do guri, uma cartilha mais local nossa aqui. Então, além desse método que parte das palavras, que é a palavração, né? Vai ter a sentenciação, que parte então de frases significativas para as crianças, né? E depois o do método do conto, né? Que então vai partir de uma historieta, né? E aí acontece o movimento contrário. Então, partindo das unidades maiores, se vão aí para as menores, né? Aí se chegando na sílaba, né, nas letras, enfim. Então, assim, tudo isso para tentar explicar um pouquinho dos métodos clássicos, né? Então, assim, toda essa história, né? E depois, então, a gente chega com os estudos da psicogênese da língua escrita, né? Que tiveram uma repercussão maior na década de 80, né, e 90, ainda que a pesquisa tenha sido feita lá na década de 70, né, no final da década de 70, e que vão, assim, questionar muito, sobretudo, os métodos sintéticos, né, e vão dizer que, bom, pera lá, esses métodos não respeitam, né, as hipóteses das crianças, o jeito como elas pensam sobre a língua escrita, né, então, bom, será que... Não tá funcionando, porque tinha um índice de reprovação, analfabetismo enorme. Enorme, não, na primeira série, antiga primeira série, né? E aí, então, o que elas fazem na pesquisa,
não é dizer, então, se alfabetiza, não se alfabetiza assim, se alfabetiza assado, mas elas mostram qual é o caminho que a criança percorre, né, com as hipóteses originais que a criança vai tendo para se chegar a uma escrita, então, alfabética, né, que é até aí que elas vão, e uma leitura, então, mais com foco ali nas palavras e em frases curtas, que é o que elas vão discutir um pouco mais no livro, né? Acho perfeito você já ter trazido isso para a gente colocar uma diferenciação aqui que é completamente errada. E as pessoas colocam, então, que foi um novo método. É um novo método da Emília Ferreira, um novo método construtivista. Usa o método da psicogênese. Quem nunca ouviu? Ou método construtivista, Método né? construtivista. Que, na verdade, foi uma pesquisa. Isso, então, o livro da psicogênese da língua escrita, resultado. ele é um relatório de uma pesquisa, na verdade, né? E as autoras ali vão colocar em relevo, então, todas essas construções originais, né? Elas chamam assim, que as crianças vão tendo. E elas colocam, claro que isso em confronto em relação aos métodos clássicos. Então, por exemplo, o que elas vão mostrar, né? Isso eu acho demais, assim. E eu friso muito isso quando a gente tem uma abordagem que é apenas sintética, né? Então, as crianças, elas não aceitam, né, que se escreva uma palavra com poucas letras, né? Então, sim, elas pensam sobre a escrita delas. Isso, então, as autoras nomeiam isso como hipótese da quantidade mínima de grafismos. Então, elas acham que com poucas letras não dá para escrever e também que com letras muito repetidas não dá para escrever. Então, se a gente pegar as palavras das cartilhas dos métodos sintéticos, em que tem assim palavras como ei, babá, oi, babá, bebê, né? Então, meu Deus, são justamente palavras que as crianças não consideram como palavras, né? Então, olha que importante essa pesquisa, né? E aí que a professora tem que conhecer para ela se colocar no lugar desse sujeito que está aprendendo, né? Então, essas não são boas palavras. E aí pode vir crianças. Muitas professoras que ainda trabalham com essas palavras, que ainda trabalham com famílias silábicas, tem uma reclamação enorme de que as crianças não escrevem. Ah, sim! Ai, mas eu peço para eles escreverem palavras. Palhaço! Tadinho. Gente, e aí na tua fala mostra uma concepção importantíssima, que é exatamente de onde se aprende, eu parto daquilo que eu vou ensinar, porque tem relação, né? E eu gosto sempre de dizer, quem fala, né, mal da psicogênese, não acredita em pesquisa. Porque, sei lá, todo o teu semestre no estágio, tu consegue enxergar o processo. Tu tem esse resultado, essa réplica dessa pesquisa todo semestre. Não tem? Sem dúvida. Sem todo dúvida. Semestre. Não, esse caminho a gente vê as crianças, né, trilhando. E aí, assim, claro, por que essas crianças que tu cita ali, Cissa, não escrevem, né? Porque para elas escrever é copiar. É copiar do quadro, é copiar o modelo da prof. Então, elas não sabem escrever de forma espontânea. Porque né? não tem esse estímulo, Claro, né? Essas atividades são prontas de reprodução. E elas são muito inseguras aí, porque elas acham que elas não sabem, ou que o que elas sabem tá errado. Então, elas vão ficando muito inseguras quando somente quem sabe escrever é a professora e eu só sei copiar, né? Então, a psicogênese lançou luzes, assim, para esse potencial que a criança é um sujeito que pensa, que analisa, que compara, que reflete sobre a língua escrita, que busca regularidades na língua, né? E isso os métodos sintéticos desconsideram, né? Porque eles vão privilegiar muito quais ações? A memorização, a repetição ou a soletração,
né? Bom, então tu trouxeste o caminho aí que a gente vivenciou na história dos métodos. Aí, de alguma forma, os métodos de alfabetização, naquela guerra dos métodos, traziam uma resposta para o ensino. E aí a gente teve, então, a pesquisa da psicogênese da língua escrita e que a gente teve uma resposta para a aprendizagem. E aí entramos num conflito de como agora se ensina. Então, a gente via muito a criança aprende sozinha e acredito que essa foi uma crítica errônea, porque não foi isso que as autoras quiseram dizer, né? Ou, de outro lado, uma didatização daquela pesquisa de diferentes maneiras. Então, antes da gente chegar, a gente está fazendo um percurso importantíssimo aqui. Importantíssimo, valioso. Do que a gente entende hoje por esse método, eu acredito que seja importante a gente trazer essa discussão, né? Como é que a gente foi procurando, então, respostas? O que aconteceu? O que eu faço agora? Arthur Moraes fala muito isso, né? Tinha psicogênese, mas a cartilha das famílias ali ainda. Por quê? Porque não se sabia o que fazer. E aí tem aquela pergunta inicial que tu colocaste, que tu trouxeste. Elas querem alfabetizar. É legítimo, é justo, né? Esse medo, essa vontade. Até então era uma questão bem quadradinha. Tinha um caminho bem direcionado. E aí quando vem isso, tá aí agora. O que fazemos? E aí o que fizeram, Lu? O que fizeram? A pergunta é essa, cabeluda. Mas assim, então, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho do processo, né? Então, diferentes grupos, assim, no Brasil, né? Começaram a tentar dar essa resposta. Então, mas como é que eu alfabetizo tendo por base fundamentos da pesquisa da psicogênese da língua escrita, né? Então, levando em consideração como a criança aprende, esse caminho, né? Essa trajetória, esse processo que ela faz de uma escrita lá pré-silábica até chegar a uma escrita alfabética, né? E aí a gente vai ter também disputas de diferentes grupos no Brasil, né? Que tentaram didatizar a psicogênese da língua escrita, né? Então, para citar, tem um grupo muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que é o GEMPA, né? Que é fundado pela Esther Grossi. Tem um grupo lá em São Paulo, que é o da Thelma Weiss, né? Que também é um grupo bastante forte, né? E tem o grupo que continuou por muito tempo e nem chegou a psicogênese ainda nas escolas, né? Sim, isso é sim, fato que a gente mais vê. Sim, os métodos os métodos silábicos, né, e fônicos, eles continuam com muita força, né, infelizmente, né? Então, assim, mas eu acho que quem nos ajuda a entender bem esse caminho é a Magda Soares, né, a nossa grande mestra alfabetizadora, né, e formadora de professoras alfabetizadoras, com o livro, né, Alfabetização, a questão dos métodos, e né? antes disso lá, ela já falou da desinvenção da alfabetização, né? Porque a Magda é à frente do tempo. Maravilhosa! Peraí, gente, vamos voltar ao foco aqui, entender como é que se alfabetiza. Né? Então, assim, a Magda Soares mostra muito bem a alfabetização é a questão dos métodos, gente, não esqueçam desse livro. É, um livrinho azul que tem um A bem grande na capa, maravilhoso. Maravilhoso. E difícil, né? Difícil. Não é eu lembro, só um parênteses, né? Eu fiz meu TCC com essa musa maravilhosa, Luciana Piccoli, e era eu também. as duas, as duas bem exibidas aqui. E que eu lembro que tava bem fresquinho aquele livro, assim, o quanto foi difícil esse processo de leitura. E até hoje, assim, eu acho que toda vez que eu leio e releio, é um novo aprendizado. Tem porque eu brinco, é a bíblia da alfabetização, Sem porque dúvida. É muito conhecimento. E ela nos coloca um pouquinho, né? Qual é o caminho, então? E ela também entende como legítima essa nossa dúvida e esse nosso medo. Né? E aí ela vai dizer, então, que a gente precisa, na verdade, para entender todo o processo de alfabetização da criança, considerar a perspectiva psicogenética, e assim que ela chama, né? Eu tenho usado bastante esse termo, né? Porque ela vai dizer, então, que é esse caminho todo, né? Das hipóteses, das construções que as crianças vão fazendo, né? Mas que isso sozinho não explica a alfabetização, né? E aí ela traz, então, a perspectiva fonológica, né? Que, então, são os estudos que a gente tem hoje sobre consciência fonológica. Já sei que a Laura falou sobre isso, né? Muito bem! Em outro podcast, muito chique. Aprendi com a Ai, queridas. Então, o que ela vai... A Magda Soares nos ajuda muito a entender, né? Ela até tem um gráfico super explicativo no livro dela, né?
em que ela vai dizer que à medida que a criança vai avançando, né, nos níveis de escrita, então, pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico alfabético, ela ainda acrescenta essa etapa ortográfica que não aparece lá na psicogênese, né, ela coloca esse último nível. Ela vai dizer que isso se dá de forma concomitante com o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica, né? Que então é a criança que lá no nível pré-silábico nem tchum ainda, né? Que para escrever tem que pensar sobre a pauta sonora da fala, né? Então aquela criança que escreve então trem com muitas letras, porque trem é grande, escreve patinete com poucas letras, né? Porque patinete é bem menor que trem, né? Então, que ainda não desenvolveu habilidades de consciência fonológica, né? Tá numa etapa que ela chama de pré-fonológica, né? Depois, quando a criança começa uma escrita silábica, né? Que ela começa a prestar atenção nos pedacinhos sonoros da palavra e começa a buscar uma correspondência, então se ela vai escrever patinete, né? Ela vai colocar 4 letras. Primeiro ela coloca letras aleatórias, né? E depois ela vai começar a colocar letras que são pertinentes àquela sílaba. E geralmente ela começa a fazer isso pelas vogais, né? E não é por acaso, né? Porque as vogais têm o som mais saliente, né, na sílaba. O nome da letra coincide com o som, né? O A tem som de A, o E tem som de E, né? E por aí vai. Então ela começa a adquirir aí consciência silábica, né? E ela começa a adquirir então a consciência das relações letra-som e som-letra, né? Que então quando ela começa a colocar a letra adequada a cada um dos pedacinhos e quando ela começa a incluir mais letras, que é aquela escrita silábico-alfabética, que uma vez a gente achava que a criança estava comendo letras, e era bem o contrário, né? A criança está acrescentando letras na sua escrita silábica, né? Até chegar, então, a uma escrita alfabética, né? Que é a mais próxima do nosso convencional. Então, ela vai mostrando essa relação entre níveis de escrita na perspectiva psicogenética e níveis de consciência fonológica na perspectiva fonológica. Então, ela vai dizer que é isso que explica a alfabetização das crianças, né? Mais o conhecimento de letras, né? E junto disso tá a relação letra-som, né? O conhecimento das relações. Tudo num contexto de letramento, né? Que ela deixa isso sempre Isso, perfeito. Então, se a gente for entender assim, o que eu tenho trabalhado muito com as minhas alunas, né? Que para pensar uma didática da alfabetização que leve em conta os pressupostos da psicogênese da língua escrita, que respeite as hipóteses das crianças, né? Que parta dos conhecimentos das crianças, né? Que considere a escrita espontânea como uma escrita válida, que valide aquela tentativa de escrita, mesmo ela não sendo convencional, né? A gente tem que pensar em propostas didáticas que vão ajudar a criança a desenvolver as habilidades de consciência fonológica, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente começa a perceber assim, bom, que para uma criança que está escrevendo silabicamente sem valor sonoro, eu tenho que ajudar muito ela a desenvolver a consciência das aliterações. Então, ela perceber, por exemplo, que sapato e sacola tem o mesmo pedacinho inicial e que esse mesmo pedacinho inicial, se na fala se repete, na escrita também acontece do mesmo jeito e que, sei lá, é o mesmo da Samantha que tá lá na lista dos nomes da turma, que deve estar num cartaz bem bonito, na chamada, em ordem alfabética, né? Então, isso que eu acho que a gente tem aprendido muito agora, eu trabalho muito na orientação dos estágios, é isso, pensa, bom, se eu tenho a maior parte da minha turma numa hipótese silábica, eu preciso trabalhar com aliterações e com rimas
para que as crianças percebam, né, que essa semelhança sonora se repete na escrita e que não basta uma letra só para fazer aquele pedacinho, né? Então, para fazer o sa de sacola, de Samanta, não chega só o A, né? Então, eu tenho que colocar também uma consoante. Então, eu acho que a Magda Soares nos explica muito bem isso no livro, né? Que não é um único método que vai dar conta desse processo tão complexo que é a alfabetização. Por isso que ela fala do método como um conjunto de procedimentos. Ah, isso né? tem que estar Que na ponta da fundamentados língua. em teorias e princípios orientem a aprendizagem inicial da leitura e da escrita. Ela já decorou de Eu tenho o melhor método aqui, ó. Eu tenho. Deus, perfeito. Verdade. Tu sabe que várias... fiquei aqui, né? Cozinhando várias coisas, mas uma é assim, ó. Tu trouxe todo um caminho ali que a criança vai passando e a gente vai traçando estratégias para isso. Então, tu imagina se eu coloco todas essas crianças lá, quando estão nesse início desse processo, a aprender todos os sons das letras. Sendo que tem uma hierarquia dessa aprendizagem. E a Magda Soares, eu acho isso muito importante de falar. Ela não é desatualizada, né? Ela, não me lembro a idade da Magda Soares. 82, eu acho que ela deve fazer 83 agora. Então, em pois setembro. Toda a sua pesquisa, todo esse livro mostra pesquisas inúmeras. São verdadeiras evidências científicas. Sim. Verdadeiras evidências científicas de autores diferentes e da prática que ela tem de alfabetizar, ajudar tantos formadores, tantos alfabetizadores, formando esses alfabetizadores na cidade de Lagoa Santa. E ela tem esses resultados lá. Então, surgiu também de pesquisa. É histórico, né? Magda Soares também faz muita história, como a gente viu nesses métodos. E ela deixa muito claro nesse livro. Sim, tem que ter didática. Tu falaste isso. A melhor didática tu trouxesse. E como é importante a didática. Acho que fazemos muito isso. Não é à toa que vem a escola protagonista com esse nome, porque Magda também vai falar sobre isso. O Pinay que trouxe isso. O protagonismo da professora em escolher essas melhores estratégias que vão estar alinhadas a essa aprendizagem dos alunos. Né? E montar esse planejamento justamente pensando nos diferentes níveis da sala de aula. Então, não trabalhar, por vezes sim, nós temos atividades coletivas, mas a minha intervenção, ela precisa ser ajustada para cada necessidade, senão os meus estudantes, eles não vão avançar. Seja com adaptação de materiais específicos, mas até na nossa intervenção. Então, às vezes, até pelo mesmo recurso, mesma proposta, a gente já consegue fazer esse direcionamento. Mas para que eu saiba fazer isso, eu preciso conhecer todo esse processo. E aí, como se não bastasse, ela lança o Alfa Letrar. Maravilhoso, outro livro. E ela vai trazer, então, várias estratégias, inclusive de intervenção, de perguntas orais das professoras de Lagoa Santa, traçando esse caminho. Traçando esse caminho possível, né, Lu? Possível. E tu atende estagiários que vão para as escolas públicas. Eu tenho na escola protagonista mais de 20 mil alunas nos nossos cursos que também tem resultados. E aí, se alguém queria uma resposta, o método faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Não tem. Né? Não tem no Brasil. Eu acho blogueirinha. Como é que é? Tem uma blogueirinha que ela diz que ela não tem no Brasil, gente. Não vai estar tendo. Não vai ter. Fica pra próxima. Não Mas tem. É eu acho- difícil e complexo, mas é fácil se a gente estuda, se a gente busca um caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que ter clareza, assim, ó, que a boa professora alfabetizadora, ela tem, pra usar uma palavra bem antiga, no seu farnel, né, assim, ó, na sua cestinha de piquenique, várias metodologias, várias estratégias, né? Então, assim... Vários recursos. Isso, tem na sua paleta metodológica pra gente poder chique. usar. Que Paleta chique. metodológica. Isso é um dos professores Amei. que trabalham com diferenciação pedagógica. Não me lembro se é o Perrenot ou se é o Merrier, mas é um deles dois que usa essa expressão que eu amo. Amei. Então, assim, que a professora tem que ter, assim, na sua paleta metodológica, né, o maior número possível de estratégias, né,
de experiências, de práticas, né? Porque ela vai saber lançar mão, né, daquilo que é mais potente, né, para aquele nível médio da turma, sabendo ajustar aquilo que é. O que seria esse nível médio? Quando a gente faz, por exemplo, um mapeamento do perfil de nível de escrita das crianças, né? Eu tenho lá, por exemplo, assim, 3 crianças no nível pré-silábico, eu tenho 5 no nível silábico sem valor sonoro, tenho 8 no silábico com valor sonoro e tenho 4 no silábico alfabético, eu consigo perceber que a grande parte da minha turma está no nível silábico. Então, esse é o nível médio da turma. Então, o trabalho pro todo da turma, o trabalho mais coletivo, eu vou pensar para esse grupo maior, mas eu vou ter que fazer ajustes e diferenciações pedagógicas para as crianças que estão aquém, que são esses pré-silábicos, e as crianças que estão além desse nível médio da turma, né? Que são os silábico-alfabéticos. Então, a professora que tem o seu farnel bem rechonchudo, olha a palavra velhusca, é que vocês são jovens. Ela consegue lançar mão de diferentes estratégias para ir fazendo essas diferenciações, né? Que são necessárias para que todos avancem, né? Então, assim, como a Magda diz, não existe método no singular, né? O método é no plural, é um conjunto de procedimentos, são diferentes metodologias. E quem conhece um pouco da história da alfabetização sabe pegar uma estratégia lá do método silábico que pode funcionar, uma estratégia lá do método fônico que pode funcionar. Me arrepiei aqui. Porque às vezes as pessoas acham que a gente condena e que a gente não quer de jeito nenhum. É uma briga. Isso. Não, então, é bem aquela coisa de jogar a criança com a água do banho, né? Então, eu tenho investido agora para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, eu estou recuperando algumas estratégias de métodos clássicos, né, do silábico e algumas estratégias do método fônico que têm se mostrado potentes para essas crianças com dificuldade. Mas eu vou fazer com toda a turma? Não. Né? Então, eu vou fazer em momentos pontuais, depois que eu já vi que esse planejamento, que ele tá precisando daquela estratégia específica. E não é o tempo todo, é um pouquinho por dia, né? E com um grupinho que tá com dificuldades. Que então, daí é assunto para um podcast. Ajudar esses alunos que não se alfabetizam. Então, a gente acha que, tentando responder a pergunta de hoje, né? Então, assim, não vai tentando. Tentando. Até agora tá tentando. Maravilhosa. Então, assim, não tem um método único que vai dar conta da complexidade do processo de alfabetização, da complexidade do ensino e da aprendizagem, né? Então, assim, não tem. Então, o que uma boa professora, uma professora competente faz? Ela sabe selecionar os diferentes procedimentos, né, para dar conta dessa complexidade. E ela vai, então, ajustando e adequando aos diferentes grupos que ela vai ter na sala de aula, né? Então, não existe um método milagroso que vai dar conta. Então, assim, quando a gente escuta, né, assim, tem muita coisa na internet, né? Eu alfabetizei os meus alunos, sei lá. Em tantos dias, com o método com tal. esse método. E depois a gente vai ver as consequências disso também. Tem que ligar o alerta, só um pouquinho. Então, acho que sim, o tempo de 1 ano letivo é suficiente para a criança percorrer, né, de uma hipótese bem inicial pré-silábica a uma hipótese alfabética, né? Mas ela vai fazer isso junto, numa perspectiva de letramento, né? Então, a professora vai trabalhar com o sistema de escrita, mas vai ter que trabalhar junto com leitura, com produção de texto, né? Com as questões de funcionalidade da escrita, né? Então, não é assim. O que é alfabetizar, né? A gente entra nisso também. Alfabetiza claro. como? O que ele lê? A criança que só decodifica e não entende o que lê. Será que a gente pode considerar uma criança assim alfabetizada? Uma criança que é super boa em decodificar ou ótima copista, né? Mas tu pede para produzir um texto, a criança, não, eu não sei, né?
A criança, tem muitas crianças que chegam a ter crises de ansiedade, que choram quando se deparam com uma proposta de escrita autônoma, porque elas só sabem copiar, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, a gente ter clareza do que é estar alfabetizado e que para se chegar nesse conceito alfabetizado amplo que lá no início a gente conversou, né, que tem a ver com o sistema de escrita e com leitura e produção de diferentes gêneros, não tem um método só que vai dar conta. Não. É. Muito bem. Uau, é E sabe que eu lembrei aqui que a gente tem uma playlist no canal. Acho que, olha, não sei agora dizer o certo, mas tem com certeza mais de 30, mais de 40, talvez mais de 50 relatos com professoras de sala de aula. Que legal. Nossas alunas que vivenciando esse conjunto de procedimentos, alfabetização em contexto de letramento, lançam mão de diferentes estratégias. Então, quem quiser, com alguma pulga atrás da orelha, tá, mas para minha sala de aula, qual atividade eu faço? Já conheço meu público. Você vai nessa playlist que tu vai te rechear, né? Nós temos o nosso e-book. Muitas Da ideias Escola práticas. Protagonista, exato. Temos o Senep, que Eu vai ia ter, dizer vai ter alunas quem lá também palestrando. Quem amou esse podcast e quer ouvir mais, a maravilhosa Luciana Piccoli tem que estar no Senep Falando de para leitura. ouvir agora sobre leitura, como ensinar a ler, das letras aos textos. A Lu esteve no Senap, a primeira edição. Sim, a Lu tá sempre. Tá sempre e agora vai trazer Coração. aí pra nós todo esse processo da leitura. Ela tá sempre, já vamos dar o que a gente escreveu pra ela, né? Ela tá sempre e a gente não estaria aqui se não fosse ela, É ainda. verdade. Amor, A olha aqui, responsável, ó. né, por Olê, nós. Lu, não estaríamos aqui sem você, obrigada. É verdade, tu sabe. Nossa, Não largamos mais desses- maravilhosas, maravilhosas. Não largamos mais, muito obrigada. Obrigada. Ai, Que aula. que querida. Sempre aprendo, Eu né? aprendo muito, Sempre nossa. aprendo ouvindo a Lu. Obrigada, que então. agradeço. Esperamos todas no Senep, no congresso. Se ainda der tempo aí de você fazer sua vaga, corra, faça sua inscrição, porque vão ter outros assuntos, outras temáticas também sendo abordadas por lá. Tchau! Esperamos. Tchau, tchau.